sentido da vida diante de nossa finitude. Você já pensou que um dia também vai morrer e que isso acontecerá mesmo se sair do outro lado da pandemia sem se contaminar? Já pensou que poderá escorregar uma casca de banana na cozinha de sua casa? Mauro, um querido amigo, visitador da capelania hospitalar, escreveu ao descobrir que estava com AIDS: a gente nunca para pensar que um dia vai morrer, enquanto está comendo x-salada e bebendo Coca-Cola. Vivemos como se fôssemos eternos. Viktor Frankl, um psiquiatra e neurologista que viveu como prisioneiro nos campos de concentração nazista, conta-nos sobre a observação que teve oportunidade de fazer de seus companheiros e de si mesmo nesse tempo tão difícil. Ele diz: não devemos esquecer nunca que também podemos encontrar sentido na vida quando nos confrontamos com uma situação sem esperança, quando enfrentamos uma fatalidade que não pode ser mudada. Quando já não somos capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Sofrimento, de certo modo, deixa de ser sofrimento no instante em que se encontra um sentido, como o sentido de um sacrifício. Nós não podemos mudar nosso destino, mas podemos mudar nossa atitude diante da vida, descobrindo seu sentido e vivendo intensamente cada dia, até a morte. Não quero dizer com isso que viver intensamente é gastar-se em prazeres passageiros e ilusórios. O resultado, se agirmos assim, seria chegar ao fim da vida e nos lamentarmos por tê-la gasto em futilidades. Ela se escoou pelos vãos de nossos dedos e nada de concreto ficou. Para que vivo? Há sentido na vida? Há propósito no sofrimento? O que é a morte? A vida depois da morte? Deus nos deu um presente sob a forma de tempo. Um tempo limitado que abrange um plano, um propósito para cada criatura dada pelo Criador. O mesmo Deus que nos criou e nos permite sofrer sentiu em sua pele todo tipo de tentação e sofrimento, identificando-se conosco e nos ensinando a crescer em meio à dor em sua companhia. John Stott diz: ele deixou de lado a sua imunidade à dor. Ele entrou em nosso mundo de carne e sangue, lágrimas e morte. Ele sofreu por nós. Nossos sofrimentos tornam-se mais manejáveis à luz dos seus. Viktor Frankl volta a escrever, e ele diz assim: naquele momento sabia muito pouco de mim ou do mundo. Só tinha na mente uma frase, sempre a mesma. Na minha estreita prisão, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu na liberdade. Não recordo quanto tempo permaneci ali de joelhos, repetindo outra vez minha jaculatória. Mas naquele dia e naquele momento, a minha vida começou outra vez. Fui avançando passo a passo até tornar-me um novo ser humano. O Salmo 23:4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quando andamos com Deus aqui, a vida não acaba com a morte. A esperança vai além. Paz e alegria tornam-se constantes, até mesmo à sombra da morte. Helenivação, capelã hospitalar, Associação de Capelania na Saúde. A ACS leva o conforto e a esperança em meio à dor nos hospitais. Ajude-nos a continuar ajudando aqueles que sofrem. Acesse capelanianasaude.org.br e saiba como nos ajudar.